Bom dia, turma, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui pra falar sobre o anime Sonobisque Doll, aquele da Wife Cosplayer. Esse anime é um anime que já terminou faz um tempo, mas eu só vi ele recentemente e eu queria muito dar minha opinião sobre. Além disso, esse vídeo vai ter uma dinâmica um pouco estranha. Ele vai ser dividido em duas partes, sendo a primeira parte um resumo somente do primeiro episódio do anime, e a segunda parte minha opinião do anime como um todo. Eu só percebi que isso não fazia sentido depois de terminar de escrever o roteiro, eu não vou reescrever tudo de novo por causa dessa pequena burrada que eu fiz no início. Se por acaso você quiser ver ou fazer um resumo ou dar opinião sobre algum outro anime, é só colocar nos comentários aí embaixo e eu vou pensar se vale a pena fazer. Até porque se alguém pedir análise de One Piece, eu não vou assistir 1000 episódios pra fazer um vídeo, né? Então, só lamento pros fãs de One Piece. Sonobisque Doll começa com o avô do Gojo mostrando umas bonecas Hina que ele e seus colegas fizeram. O Gojo acha elas incríveis e diz que são as coisas mais lindas que ele já viu. E após isso ele começa a praticar a arte da criação de bonecas. Depois disso tem um pequeno salto no tempo e na próxima cena a gente vê uma garotinha muito putaça brigando com o Gojo por ele gostar de bonecas. Já que da concepção de ser evoluído que ela tem, isso é algo de menina e ele por ser menino não pode gostar de coisas assim. Ela diz que odeia o Gojo e sai correndo, deixando ele sozinho e triste. Então finalmente chegamos no presente, onde o Gojo acaba de acordar com seu alarme tocando. Ele se levanta, flerta um pouco com uma das bonecas que tem no quarto dele e desce para tomar café da manhã com seu avô. Durante o café da manhã eles conversam um pouco. Seu avô Kaoru, que parece ser quem cuida dele, ele pergunta se agora que Gojo é um colegial, ele já chegou a fazer algum amigo, já que ele passa a maior parte do tempo com as bonecas. Seu avô ficou preocupado que ele possa não ter amigos. O Gojo ficou um pouco envergonhado e responde que sim, que ele tem vários amigos, que ele sempre teve, só que os amigos dele estão ocupados com seus clubes e que os horários deles nunca se batem. O avô dele fica feliz ao ouvir isso. Depois de tomar café, o Gojo sai pra ir pra escola. Quando ele tá chegando nela, um cara confunde o Gojo com um amigo dele, já chega abraçando o Gojo. Quando esse cara percebe que ele se enganou, ele pede desculpa e sai correndo. O Gojo fica meio em choque, mas segue a vida. Também é aí que a gente descobre que na verdade o Gojo mentiu para seu avô. Ele ainda não conseguiu fazer nenhum amigo no colegial. Ele diz que ainda não conseguiu fazer nenhum amigo porque o sonho e os hobbies dele são muito diferentes dos de seus colegas. E que se ele fosse tentar conversar com eles, seria desconfortável, porque ele gosta de coisas diferentes de todo mundo. E também é aí que a gente percebe que ele é meio traumatizado por causa daquela garotinha que brigou com ele quando ele era criança. E talvez por causa disso ele tenha um bloqueio social quando se trata de fazer amigos. Mas ele é despertado de seus pensamentos quando a garota mais popular de sua turma, Kitagawa Marin, sai voando e bate a cabeça na mesa dele, algo que deve ter doído pra caralho. As amigas da Marin chegam e perguntam se ela está bem. Ela diz que vai sobreviver e pede desculpas por ter batido na mesa do Gojo. Ele diz que está tudo bem, mas fica meio perplexo por ela saber o nome dele. Quando acaba as aulas e o Gojo tá arrumando a sala, lá no Japão eles têm a tradição dos alunos manterem a sala limpa e arrumada. Os colegas que deviam ajudar ele a limpar a sala dizem que estão atrasados para fazer um trabalho. Perguntam se o Gojo pode arrumar tudo sozinho. O Gojo aceita, até porque ele prefere não ter que conversar com ninguém enquanto arruma a sala. Enquanto ele tá lá arrumando, a porta da sala se abre e a Marin entra. E ela também começa a arrumar a sala. O Gojo fica sem entender nada e pergunta pra Marin o que ela tá fazendo. Ela diz que é óbvio que ela tá arrumando a sala, já que ela é uma das responsáveis pela limpeza na semana. Então ela pergunta pro Gojo cadê os outros que deviam estar limpando. O Gojo responde que eles tinham trabalho pra fazer e que foram pra casa mais cedo. Então ela pergunta pra eles se eles não estão se aproveitando dele. Ele fica meio pá das ideias e responde que sim, mas que ele não se importa muito, já que eles falaram que podiam contar com o Gojo. Conversa vai, conversa vem. Alguns dias depois, na casa do Gojo, enquanto ele está costurando a roupa de uma boneca, a máquina de costura dele quebra. O seu avô aparece e diz que a máquina já era velha, que era questão de tempo pra isso acontecer. Depois, quando o Gojo tá deitado na cama dele, ele pensa em uma forma de terminar de costurar a roupa de boneca que ele tava fazendo quando a máquina quebrou. Ele planeja fazer isso usando uma máquina de costura de um dos clubes do colégio. No dia seguinte, já na escola depois da aula, ele vai pro clube de artesanato e volta a costurar a roupa da boneca. Enquanto ele tá lá brisando e conversando com uma das bonecas, a Marin abre a porta da sala. O Gojo entra em choque porque ele sabe que ela viu ele conversando com a boneca e sem querer o Gojo deixa ela cair. Mas antes que ela chegue ao chão, ele salta e pega ela no ar. Quando ele olha pra cima, a Marin está encarando ele com uma cara sinistra. Ele acha que agora ferrou de vez, e agora todo mundo vai achar que ele é o cara estranho que fala com as bonecas. Mas então aos 49 do segundo tempo, quando ele já tá quase entrando em colapso, a Marin pergunta se ele sabe usar uma máquina de costura. Ele diz que sim, sem entender, que a família dele tem uma loja de bonecas e por causa disso ele sabe costurar desde criança. A Marin fica muito admirada com isso e pergunta se o que ele tá segurando na mão dele é uma boneca Hina e se ela pode ver. O Gojo, sem entender nada, mostra pra ela e ela diz que a boneca é linda. O Gojo fica um pouco atordoado, já que a Marin é a primeira pessoa que elogiou algo que ele gosta. Ela pergunta se ele que fez a boneca e ele fala que não, que foi o avô dele que fez ela, que ele só sabe fazer as roupas. A Marin
Marin pergunta se ele sabe fazer roupas para pessoas também. Ele diz que sim, que não há nada de especial nisso. Mas quando ele termina de falar, a Marin se levanta e começa a tirar sua roupa. Quando ela percebe que ele está olhando para ela pede para ele se virar. O Gojo, sem entender nada, se vira pro outro lado. Depois de alguns segundos, ela diz que ele já pode voltar a olhar. Quando ele se vira de volta, ela está usando um lençol preto mal costurado. A Marin pergunta para ele o que ele achou e ele, sem entender nada, pergunta o que ela tá vestindo. Então ela, meio envergonhada, mostra para ele uma foto de uma personagem de um jogo que ela gosta. Diz que ela estava tentando fazer a roupa dessa personagem. O Gojo pergunta se é brincadeira e a Marin responde que não. Ela diz que deu literalmente seu sangue fazendo aquela roupa. Então o Gojo fica indignado e começa a criticar tudo da roupa dela. Só que quando ele olha pro rosto dela, percebe que ela tá quase chorando. Então ele para de falar, se ajoelha e começa a pedir desculpa pra ela. Oferece até dinheiro como forma de desculpa. Mas ela diz que não precisa de nada disso e pede pra ele se levantar. Então a Marin explica pra ele que fez essa roupa porque ela queria fazer cosplay daquela personagem que ela gostava. Ela explica pra ele que ela não sabe costurar e nem tem máquina de costura em casa. E que ela tava aproveitando o tempo depois das aulas praticando a arte da costura ali na sala do clube de artesanato. Enfim, ela pede pro Gojo fazer uma roupa de cosplay pra ela. Ele aceita fazer a roupa e assim o primeiro episódio de Sono Bisquedol acaba. Agora vamos começar com a parte complicada do vídeo, que é me dar minha opinião sobre. Eu não acho que a opinião seja muito polêmica sobre esse anime, eu acho que é a opinião na real da maioria das pessoas, mas a gente vai desenvolver isso daqui a pouco. A gente vai começar falando da personalidade do Gojo. Eu acho que ele é um cara muito legal, talvez muito do bem, ele aceita tudo com muita facilidade. Ele abdica de grande parte do tempo dele pra fazer os cosplays da Marin, sem pedir nada em troca. Talvez esse seja algo que podia ter sido mais bem trabalhado no anime. Eu não entendi se desde o início ele já estava apaixonado por ela, por isso que ele fez todo aquele esforço para fazer o primeiro cosplay dela correndo, ou se ele só queria mesmo fazer por cumprir uma missão dele, uma meta. E se tu parar pra pensar, na mesma época o avô, que é a pessoa mais importante tecnicamente que ele tem, que é a pessoa que cuida dele e tudo mais, tinha se machucado, então ele abdicou de ver o avô dele os dias e cuidar do avô dele para poder fazer o cosplay da Marin. Além disso, ele tava em época de prova, então ele abdicou de tirar boas notas, de poder estudar e ter uma tranquilidade para fazer o cosplay da Marin. Então, se ele não tava apaixonado, por que ele fez tanto esforço para correr atrás disso? E se ele tava apaixonado, por que o anime não deixou mais bem claro no início? Parece que ele não tá nem aí. Sei lá, que ela, tipo, que ele vê ela como uma amiga e mesmo assim ele sacrificou tudo isso por causa dela. Às vezes isso que significa amizade eu não sei, né? Fazer o quê? Agora vamos falar da personalidade da Marin. Mano, eu adoro personagem feminina bem decididas. Eu nos animes o que tem é aquelas personagens que ficam gemendo, falando gemendo por motivo algum e que não sabe nada do que quer fazer da vida ou coisa do gênero. Aliás, de uns tempos pra cá isso tem mudado bastante. Vários animes estão lançando recentemente, o que lançaram ano passado, tem personagens bem decididas e que tem uma personalidade além de ser o par romântico do protagonista. Na minha opinião final, eu adoro a personalidade da Marin, adoro a personagem, eu acho que eles conseguiram desenvolver bem ela, apesar que tem muito edit desnecessário ao redor da personagem. O desenvolvimento do casal também é muito bem feito, o fato de eles se apaixonando aos pouquinhos, no episódio eu acho que 6, 7, ou talvez mais pra frente, mais pra trás, agora eu já nem lembro mais direito, que a Marin percebe que ela tá apaixonada por ele, eu acho bem mais legal assim. E fica claro que pelo menos pra mim, de que ela se apaixona primeiro pelo Gojo. E isso raramente acontece, normalmente é o personagem masculino que vai atrás da personagem feminina, atrás do seu par romântico. As cenas deles juntos também são muito boas, as piadas, as interações, as caretas, os humores, tudo é incrível, eu adoro. Melhor casal ever. Basicamente é o que Horimiya tentou fazer e falhou miseravelmente. Vamos lá que já tá tarde e eu quero dormir. A trilha sonora do Sono Bisquedol não é algo tão bem desenvolvido, não acho que seja nem perto de entrar assim nas melhores trilhas sonoras dos animes. Eu daria um 6 ou 7 e não é algo que chame atenção, ninguém vai assistir Sono Bisquedol por causa da trilha sonora, igual a maioria dos animes, tem poucos animes que tem uma boa trilha sonora. Eu diria 6, 7 mesmo, é isso, bola pra frente. Eu achei muito interessante eles trazerem a parte de cosplay pro anime. Esse negócio é algo muito pouco explorado nessa forma de entretenimento que é os animes, sendo que é algo muito popular lá no Japão, então não sei porque eles não exploram mais, não tentam trazer mais conteúdo disso. Só que junto com esse grande emaranhado de cosplay, a gente veio com um grande problema que são a quantidade extremamente abusiva e desnecessária de eti no anime. Mano, os caras acharam todas as formas possíveis de explorar o corpo da Marin, cara, não tem nem sentido pra que tudo aquilo. Eu não fui atrás de ver a obra original, mangá, mas provavelmente eles pegaram de lá, né? Se não tivesse no mangá, eles provavelmente não trariam pro anime, que não faria sentido. Eles poderiam ter feito de uma forma um pouco melhor, sem explorar tanto assim. Querido ou não, agora eu não me lembro, mas se eu não me engano, acho que até a personagem da Marin é menor de idade, então, né? Fica aí esse pensamento, eu não estou insinuando nada, hein? FBI, não vem FBI, fica aí FBI.